para que possamos começarmos neste instante. Bondoso Pai Celestial, nós te louvamos agradecido, porque o Senhor nos concedeu esta oportunidade de estarmos aqui. Eu agradeço ao Senhor, porque já é a segunda vez que o Senhor me concede graça de poder estar neste local para falar da Tua Palavra. Vieram filhos e filhas do Senhor, Pai, aqui nesta noite, para junto adorarmos o nome do Senhor. Já a Tua Palavra tem sido lida, hinos de louvores cantados, orações, ofertas, tudo em adoração ao Senhor. Agora, Senhor, iremos tomarmos a abençoada palavra do Senhor. Amém. E pedimos que o Senhor nos ajude, Pai, pois nós estamos aqui como filhos e filhas do Senhor, esperando no Senhor. Fale aos nossos corações. Amém. Ajude-nos no nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Mateus capítulo 21. Nós vamos tomar os 11 primeiros versículos do capítulo 21. Do Evangelho segundo São Mateus, para que possamos meditar nesta noite, tomando a mensagem do profeta, intitulada Quem é este? E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhe: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor os há de mister, e logo os enviará. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei a ti vem, manso, e assentado sobre uma jumenta, e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. Indo os discípulos, fazendo como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram os seus vestidos, e fizeram-nos assentar em cima. E muitíssima gente estendia os seus vestidos pelo caminho, e outros cortavam ramos da árvore e espalhavam pelo caminho. E a multidão que ia diante e a que seguia clamava, dizendo: Hosana aos filhos de Davi. Bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: Quem é este? E a multidão dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Bom Pai Celestial, acrescente as bênçãos à leitura da palavra e nos ajude no nome de Jesus. Amém. Deus vos abençoe, irmãos. Podem se assentar. Esta escritura de que lemos foi justamente quando Deus estava cumprindo a profecia de Zacarias capítulo 9. Deus cumpre a sua palavra bem ao pé da letra. Ele cumpre do jeitinho que foi profetizado, do jeito que está escrito, ele cumpre. E uma grande multidão não consegue ver quando Deus está cumprindo a sua palavra. Mas ele traz a cumprimento tudo aquilo em que ele prometeu fazer, ele faz. Interessante é que o mesmo profeta Zacarias, que profetizou em Zacarias 9, a primeira vinda de Jesus, ele profetizou também a segunda vinda. Ele falou destes dias que nós estamos vivendo em Zacarias 14, e o versículo 5 e 6, ele falou destes dias e da mensagem que Deus enviaria nesta era, quando ele disse que no tempo da tarde haveria luz. Né? Somos um povo que temos muito por agradecer a Deus. Amém. Pelo que Ele tem feito por nós. Amém. O ser humano, como diz o mensageiro, ele tem uma tendência de louvar a Deus do passado, olhar no passado e ver grandes coisas que Deus fez, quando Deus salvou Noé e sua família através de uma arca, né, ao destruir o mundo.
Fala dos dias de Moisés, quando Deus tirou Israel do Egito através de um profeta, como um forte eles foram guardados. Então fala-se de um grande Deus do passado. Olha para o futuro e fala-se de grandes coisas que Deus fará no futuro. Mas este mesmo homem que louva, engrandece o Deus do passado e louva o que ele fará no futuro, ele está sempre ignorando Deus no presente. E a Bíblia não diz eu era ou eu serei. Deus é tempo presente. Ele diz eu sou. Eu sou. Então, como disse, devemos ser o povo mais agradecido, porque nós não vimos somente Deus cumprindo a sua palavra nos dias de Noé e esperando ele no futuro, mas por graça de Deus nós temos visto ele cumprir a tua palavra em nossos dias. Amém. Eu estava dizendo um dia, pregando num culto, tinha até alguns visitantes, eu disse, irmãos, eu digo para vocês que se eu tivesse vivido nos dias de Noé, eu estaria na arca com Noé. Eu teria entrado na arca com Noé. Mas por que você diz? Ele diz, porque hoje Deus cumpriu a sua palavra e enviou um profeta nessa era e eu estou nela. Amém. Eu estou vivendo a mensagem que Deus enviou para a nossa era, eu tenho crido nela, tenho recebido e tenho batalhado por ela. Então isso me diz, se eu tivesse no dia de Noé, eu teria vivido a mensagem de Noé, porque no meu dia eu estou vivendo a mensagem que Deus enviou para nós, eu tenho procurado tomá-lo ela e crer nela, não é? E ontem eu citei o testemunho, li o testemunho, igual a Brana começou falando sobre Israel, e o regozijo que eles tinham na Páscoa, porque eles estavam lembrando da libertação, aí falando do testemunho do irmão Branda, tomamos, e dizendo daquele dia que Deus o havia libertado. Mas nós vamos pegar depois do testemunho, ele diz assim, esses judeus vinham a cada ano, e havia uma fonte dentro da igreja, e tomavam o pão e as ervas amargas, e o cordeiro, e bebia desta fonte na igreja, e se alegravam juntos, porque Deus lhe havia mostrado favor, porque esta era a época da Páscoa. E não só era Páscoa, mas era uma Páscoa especial. Amém. Vocês sabem, há certas vezes, quando vamos à igreja, e sempre gostamos de ir, mas há algumas ocasiões quando acontece algo especial. Amém. Aleluia. Diz. Nós gostamos de ir à igreja. Os judeus se reuniam em toda Páscoa agradecido a Deus e tendo companheirismo. É isso que nós estamos fazendo aqui esta noite, não é? Em companheirismo, agradecido a Deus por todos os benefícios. E esses judeus estavam lembrando disso. E o profeta diz agora, esta Páscoa era uma Páscoa especial, né? E esta era uma das ocasiões, o ar estava repleto de expectativa, exatamente como está hoje. Todos os olhos daqueles que o amavam estavam esperando ele entrar pelo portão. E creio que é bem por aí hoje, porque aqueles que o amam o estão esperando. Amém. O ar está repleto de expectativa. Amém. Aleluia! Amém. Quando estamos vivendo neste dia, quando a terra, na verdade, tornou-se um grande barril de pólvora, e a ciência está nos dizendo, falta só 3 minutos para meia-noite. Eles diminuem já esse tempo, né? E tenho certeza que vocês estavam lendo, como eu, o outro dia, aquela história de certo general do exército que disse que se houvesse uma outra guerra, ela só duraria 2 ou 3 minutos. Os velhos tempos de batalhar e atirar com fuzil e cavar trincheira, tudo isso acabou. Afirma que a próxima guerra será de apenas 2 ou 3 minutos. Algum dia, alguém desordenado vai perder o controle e disparar uma dessas bombas. E quando fizer, nós temos posto de escuta em toda parte para responder com disparo imediato. O mundo simplesmente não pode sobreviver a isso. Brana, quando pregou a mensagem Dores de Parto, ele disse que a Primeira Guerra Mundial, as dores de parto foram terríveis para a Terra.
Na Segunda Guerra Mundial, as dores foram muito mais fortes com aquelas armas que eles tinham, aquelas bombas de gases de mostarda e coisa, e ela quase não suportou as dores e ela quase saiu de órbita. Ele disse, se estourar uma terceira guerra mundial, com as armas que tem hoje, o mundo não consegue conter ele em órbita. Ele vai ter que dar luz a uma nova terra, Amém. porque a Bíblia diz, haverá novos céus e nova terra. Se não me falha a memória, na mensagem, a escritura na parede, o irmão Branham diz, falando a respeito desta bomba, desta guerra, essas bombas que estourará, ele diz, antes que estas bombas estourem, a igreja será arrebatada. Amém. Deus tirará a sua igreja. Amém. Então, quão agradecidos somos em Deus ter cumprido a sua palavra e nós sermos parte desta palavra. Amém. Tudo que nós olhamos, a Bíblia diz todas as coisas, a escritura que lemos ontem, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Se falta um desordenado, um descontrolado para apertar aquele botão, amém, que ele apareça. Antes que isto aconteça, nós sairemos. Amém. A igreja será arrebatada. Amém. Aleluia. Então o profeta diz, aqueles que o amam estão em expectativa, né? Estão esperando pela vinda dele. Aleluia. Quando ele aparecerá a qualquer momento. Todos na Páscoa sabiam que algo ia acontecer, mas não sabia exatamente o que era. Assim é hoje. Praticamente todos sabem que algo está para acontecer. Todos sabem disso. Você pode falar com o pecador, você pode falar com o comerciante, você pode falar com qualquer um. E é um momento tão inquietante para o mundo. Mas pode-se conversar com um homem ou uma mulher que o está esperando vir e a glória está no rosto deles, Amém. brilhando. Amém. Eles estão esperando por este grande evento. Aleluia. Assim todo o ar está carregado novamente, esperando algo acontecer. O mundo não sabe o que está para acontecer, mas a igreja do Deus vivo sabe o que vai acontecer. Amém. Ele sabe que em breve a trombeta soará e os veremos vir cavalgando da glória num cavalo branco e os exércitos do céu seguindo, e aqueles que estão mortos em Cristo serão arrebatados e levantados para se encontrar com eles nos ares. Amém. É isto que estamos esperando, Amém. estamos anelando por isso. Amém. E nos é dito que as almas daquelas mães e assim por diante que falamos nesta manhã, logo debaixo do altar de Deus estão clamando, até quando, Senhor? Até quando sua mãe quer vê-lo tanto quanto você quer vê-la? E nossos entes queridos querem se encontrar conosco, assim como queremos nos encontrar com eles. Amém. Aleluia! Amém. E que reunião vai ser essa quando ele vier encontrarmos com os nossos entes queridos e vê-los em seu corpo de ressurreição e glorificado, e andar com o herdeiro da ressurreição, observar o caráter deles, como mudou, a mansidão e a quietude, e não vai ser aquela agitação e empurra, pois teremos toda a eternidade Amém. para viver. Amém. Aleluia. Aleluia. Amém. Oh, esta grande era neurótica em que estamos vivendo. Não há tempo para nada, só correndo e empurrando e arrancando. Ora, é um dia terrível, mas nós estamos esperando por um glorioso. Né? Então, enquanto esperava que algo acontecesse, foi uma pena que muitos dos que estavam esperando na Páscoa não chegaram a vê-lo. No entanto, sabia que algo ia acontecer. Contudo, eles não chegaram a vê-lo. Assim será na vinda do Senhor. Há muitas pessoas inquietas, que sabem que algo está para acontecer, mas elas nunca o verão, porque ele virá no silêncio da meia-noite para arrebatar aquela pequena igreja
que está anelando e esperando e na expectativa de vê-los. São estes que ele virá arrebatar. Muitos do mundo que estão vivendo dos encantos e banqueteando suas almas nas coisas do mundo, nunca saberão o que aconteceu, até a igreja ter ido para a glória. Pois ele virá como ladrão de noite e o arrebatará. Assim podemos ver que estamos de volta ao mesmo lugar agora. Descobrimos que esta expectativa de que Deus vem, aqueles que no decorrer de todas as escrituras tem sido a mesma coisa que eles são. Ele sempre aparece àqueles que estão esperando por ele, sempre aqueles que estão querendo vê-lo, e tenho certeza que esta é a esperança que está em nossos corações esta noite. Aleluia! Brana diz, ele vem para aqueles que estão esperando. Ele vem para aqueles que estão anelando ver a sua vinda. Amém. Amém. Para aqueles que estão banqueteando a sua alma com as coisas do mundo. João disse, filhinhos, não ameis o mundo nem as coisas que no mundo há. Se alguém ama o mundo ou as coisas que estão no mundo, o amor do Pai não está nele. Né? Jesus disse, vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Tiago diz, aquele que faz amigo do mundo, ele constitui-se inimigo de Deus. O profeta diz, você não vai para a direita e para a esquerda ao mesmo tempo. Se você está indo para a direita, você está distanciando da esquerda. Se você está indo para a esquerda, você está distanciando da direita. Então, quando nós tomamos a Deus em sua palavra e procuramos viver esta palavra em que Deus tem nos enviado nesta era, tomarmos a Deus em sua palavra e anelando, esperando por esta vinda do Senhor. Né? Mombrana logo em seguida, ele conta o que nós citamos ontem também, da morte do irmão Bozotti, quando ele estava partindo e o profeta chegou a perguntar se ele esperava Sarai, e disse, nem doente eu estou. Né? Então o que se passa? Eu estou cansado, eu estou querendo ir para casa, eu quero ir para o lar. Né? Aleluia! E irmão Brana então passou a falar da vinda dele. O irmão disse, irmão Brana, não faça isso, você assustará as pessoas ao dizer isto que Jesus está vindo. Eu disse, não, desculpa, irmão, mas para aqueles que estão esperando por ele, é a notícia mais gloriosa que se pode ouvir, é que ele está vindo. Amém. Esta é a notícia mais gloriosa que podemos ouvir. Amém. Eles guardavam, estavam esperando por ele. E quando ele veio, verificamos que houve duas facções. Um grupo era a favor dele e o outro era contra ele. E esta é a maneira que encontramos hoje. Isto, a sua vinda é o que sempre dividiu as pessoas. Toda vez que você encontra Jesus, encontra aqueles ao redor que seriam contrários a isso. É Satanás. E hoje, quando pensamos nisto, não vemos muita mudança. Exatamente a mesma coisa. As pessoas mudam, mas o espírito das pessoas não mudou. Assim, quando finalmente olharam para fora do portão e o viram chegar, montado naquele jumentinho branco, não admira que os discípulos tenham começado a clamar, é chegado o reino do céu. Aleluia. As pessoas correram ao seu encontro e toda Jerusalém ficou agitada. Há algo acerca disto quando Jesus vem, que é sempre uma agitação, e toda a cidade ficou agitada e não se pôde esconder isto. E os pregadores daquele dia tinham que prestar conta dessa agitação, porque foi na festa da Páscoa, e gritaram, quem é este? Quando o ar ficou repleto e a vinda do Senhor Jesus a Jerusalém deixou o ar repleto de expectativa. Parece que os professores deveriam saber o que ia acontecer. Parece que o sumo sacerdote teria sabido. Parece que todos os outros sacerdotes teriam sabido. E não mudou nada hoje, porque o Espírito Santo está sendo o precursor da vinda do Senhor Jesus. E à medida que o Espírito Santo começa a se espalhar pela terra, fogo de reavivamento irrompe por toda parte. Grandes sinais e prodígios têm sido feitos,
curas têm acontecido, profecias têm sido proferidas, todas as bênçãos apostólicas juntas retornaram à igreja. Por isso, como foi naquele tempo, assim é agora. O espírito do incrédulo ainda exclama: quem é ele? Quem é este? Algum deles crê que no Senhor Jesus para dizer que ele era um bom homem. Alguns deles disseram: ele é um bom homem. É isso que dizem hoje. Tentam colocá-lo como um Napoleão, um guerreiro. Tentam colocá-lo como um George Washington, um homem honesto, mas ele foi mais do que isso. Amém. Notaram a leitura da Escritura, disseram: este é um profeta que vem da Galileia. Amém. E tentam dizer a mesma coisa hoje. Quando vê este grande movimento do Senhor ao restaurar a saúde aos enfermos e os aflitos, e ao vê-lo usar o seu Espírito em sua igreja para discernir os pensamentos das pessoas, ao ver fazer exatamente como fez quando esteve aqui na terra, ao cumprir o que ele disse que aconteceria, certamente as igrejas e as pessoas é como se estivessem perguntando: quem é este? Eles não entendiam quem era Jesus, porque nenhum deles pôde reconhecê-lo por suas escolas. De que seminário ele veio, de que escola de teologia ele veio. E assim é hoje. A maioria das pessoas que são ungidas com o Espírito Santo não veio de nenhum seminário. Eles vieram, ou eles são o produto da escolha do próprio Deus. Amém. Mas os sinais e os milagres e os prodígios que foram prometidos na Bíblia acompanham este grande Espírito Santo enquanto se move entre as pessoas. Amém. E dizem hoje: de que escola eles são? Assim que você entra numa cidade para realizar um reavivamento, a que denominação você pertence? Tive uma entrevista sexta-feira à tarde com um sacerdote católico romano da igreja irlandesa em Louisville. E logo que me apresentaram a ele, um homem finamente erudito, ele disse: senhor Branham, em que denominação o senhor está? Eu disse: não estou com nenhuma. Ele disse: então o senhor foi ordenado? Eu disse: sim, senhor. Ele disse: quem o ordenou? Eu disse: o Senhor Jesus me deu o Espírito Santo Amém. para pregar o Evangelho. Amém. E me deu uma comissão. Amém. Bem, essa é a ordenação de que precisamos. Jesus nunca disse aos seus discípulos: sai ao... Não estou criticando estas coisas, mas elas tiveram o seu tempo. Ele não disse: ide estudai para ser ministro por tantos anos. Ele disse: ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Amém. Ele disse isto a homens que não sabia assinar o próprio nome. E depois disso que o Espírito Santo vier sobre vós, então ser-me-eis testemunha, Amém. tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Amém. Essa é a ordenação. Não temos nenhum registro de Jesus alguma vez ir a qualquer escola ou se formar em qualquer seminário. No entanto, tem havido mais seminários erguidos em seu nome por causa religiosa do que tem havido para qualquer outra coisa que já houve no mundo. Nós nunca tivemos qualquer registro dele alguma vez ir à escola. Entretanto, tem havido mais escolas erguidas em seu nome do que há em qualquer outro tipo de nome que há debaixo do céu. As escolas, nunca soubemos dele escrever um livro. No entanto, tem havido mais livros escritos sobre ele do que todo o restante de literaturas que já foram escrito. E hoje, a sua Bíblia é o livro mais popular que há em todo o mundo, entre todas as literaturas. Mas veja, no dia da visitação, eles clamaram: quem é ele? Veja, Deus toma algo que parece que não é nada para fazer algo dele. Amém. É isto que o torna Deus. Amém. Aleluia. Amém. Quando vi entrando, cavalgando por aqueles portão, alguns deles disseram: ele é um grande homem. Eles dizem isso hoje. Há escolas de teologia que ensina hoje que Jesus foi um grande homem, que ele foi um bom homem. Algumas chegam a dizer que ele foi profeta.
Agora, se ele foi apenas profeta ou um bom homem, nós estamos em nossos pecados. Ele foi mais do que profeta, ele foi mais do que um bom homem. Embora ele tenha sido um bom homem, embora ele tenha sido um Deus profeta, mas ele foi mais do que isto. Ele foi Deus manifestado em carne para tirar o pecado. Amém. Aleluia! E quando ele entrou cavalgando, montado, muitas pessoas disseram: ele é um curador. Oh, nós o vimos abrir os olhos do cego, nós o vimos fazer aleijado andar, nós o vimos oferecer oração e uma febre deixou a criança. Mas então este tipo de gente só o estava seguindo pelos pães e peixe. E é assim que as multidões estão hoje. Muitos, se há um curador, ora eles o seguem. Ele é só como um oásis. Se ficarmos enfermos, corremos e dizemos: oh, por favor, pode orar por mim, para que o Senhor Jesus me cure? E assim que sai do hospital ou da cama de enfermo, volta imediatamente para o mundo, como um cão ao seu vômito, ou como um porco ao seu lamaçal, como diz as Escrituras. Somente o segue por algo de bom que o pode obter dele. Eles o usam apenas como um poste totêmico ou por algo que podem obter dele e não espera servi-lo. Esta gente ainda existe hoje. Houve 9 leprosos curados e um voltou para dar-lhe louvor, ou foram 10. Um deles voltou para dar-lhe louvor e os demais foram embora ingratos. Se as pessoas nos Estados Unidos que foram curadas pelo poder de Deus voltassem o coração para Deus, um reavivamento cairia sobre esta nação, que fecharia todos os bares, fecharia todas as lojas de bebidas e as lojas de uísque estariam completamente fora de cena, as igrejas estariam lotadas, os cinemas estariam vazios no domingo à noite e um reavivamento cairia sobre esta nação. Mas quando eles veem isso acontecer, as coisas que Deus faz, ainda exclamam: quem é ele? Quem é este que vem? De onde vieram? Quem é este? Com que autoridade se fazem isso? Oh, quando eles veem os mesmos sinais. O versículo 2 que lemos de Mateus 21. Jesus disse: vocês encontrarão uma jumenta presa e um jumentinho com ele. Desprendei-o e trazei-mos. Se alguém vos disser alguma coisa, diz que o Senhor o precisa dele, o admite, eles o deixarão vir. Ele sabia onde tinha uma jumenta presa. Ele sabia que aquela mulher tinha casado muitas vezes e vivia com um homem que não era marido dela. Ele sabia onde tinha um peixe com uma moeda na boca. Ele sabia onde Natanael esteve no dia anterior orando. E a Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quando Deus enviou um profeta nesta era, e nós o vemos, nós vamos ler alguns testemunhos, Mombrana dizendo, não era o homem. Isto que Deus realizou nesta era vai muito além do homem. É o mesmo Senhor Jesus Cristo. O mesmo que operou no passado, o mesmo Deus operou nesta era através do seu profeta. Jesus disse em São João 14:12, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e fará maiores do que esta. Deus fez mais nesta era no ministério de William Branham do que ele fez no próprio ministério do Senhor Jesus Cristo quando esteve aqui na terra. Aleluia. Nunca me esqueço em Joanesburgo, África do Sul. Eu tinha acabado de chegar cerca de 30 minutos antes no avião. Estive 3 dias e noite no ar, tão cansado que mal conseguia suportar. Eles me levaram para o local do evento, onde umas 500 ou 600 mil pessoas estavam reunidas. E logo que cheguei à plataforma, o Espírito Santo, eu vi atravessando o lugar um ônibus, e havia um letreiro nele, Durba, e eu vi
atravessaram o lugar um ônibus e havia um letreiro nele, Durban. Eu vi que um jovem teve que discutir e sair sem seu pai e sua mãe notarem com uma perna 6 ou 8 polegadas, 13 ou 15 centímetros mais curta do que a outra. Ele estava usando uma camisa branca com suspensório segurando a calça. E observei o jovem. Olhei para trás de novo e a visão se havia ido. E então, em um instante, vi aquela luz parando sobre um jovem, bem atrás na audiência. E olhei e pensei, eu o vi em algum lugar. Eu o observei e aquela luz se manteve sobre ele por uns minutos. E eu estava esperando o intérprete captar as próximas palavras. Então vi aquele mesmo jovem ficar de pé, jogar suas muletas e sua perna 6 polegadas mais curta ficou normal como os outros membros. E eu disse ao Senhor, AJ, esse sobrenome dele eu não vou conseguir ler também, né? Que está na glória esta noite, eu disse, Senhor, apenas cite as minhas palavras, é uma visão. E ele disse, muito bem. E eu disse, o jovem sentado lá atrás, de camisa branca e suspensório, ele veio de uma cidade chamada Durban, umas 1.500 milhas, 2.400 quilômetros através do país, num ônibus, e teve que sair sem seu pai e sua mãe notarem para vir, mas ele creu no Senhor Jesus, e ele tem uma perna 6 polegadas, 15 centímetros mais curta do que a outra. E o jovem saltou, lá estava ele de pé, tentando sentir as suas muletas. E eu disse, jovem, o Senhor Jesus o curou. Amém. Imediatamente sua perna se estendeu, 6 polegadas ficaram normal, como os outros membros, e trouxeram o jovem à plataforma, e médicos examinaram lá. Vocês veem a foto disso no meu livro. Eu disse, estando lá apenas alguns momentos, vi um pequeno carro verde correndo estrada abaixo e derrapou. Ele virou para trás e bateu numa árvore. Uma jovem loira teve a coluna quebrada. E eu disse, vejo um pequeno carro verde que derrapou, bateu numa árvore, e uma jovem loira de cerca de 18 anos está com a coluna quebrada e ela está em estado grave. Ninguém respondeu e eu não conseguia vê-lo em nenhum lugar naquela vasta, grande audiência de pessoas, e fiquei lá só por alguns minutos. E eu disse, entendam? Não tenha desconfiança. É o Senhor Jesus no poder da sua ressurreição. Ele enviou o Espírito Santo para continuar o seu trabalho. E lá vi a visão se repetir e não conseguia ver a jovem. Naquele momento, encontrando-se bem na minha frente, aqui estava aquela luz como se vê na foto, e aqui se encontrava, fui até lá, e lá estava ela deitada abaixo da plataforma. Eu disse, jovem, o Senhor Jesus a curou. Amém. E ela começou a chorar. Amém. A mãe dela disse, oh não diga a ela para se mover, disse, se ela se mover, morrerá. E a jovem ficou de pé, rápido, gritando e louvando a Deus. Amém. E a mãe desmaiou e caiu. Na maca em que a moça estava deitada. Que é isto? Mais ou menos naquele momento, certo homem crítico se levantou lá atrás e ficou de pé, ou com um pé sobre uma cadeira e o outro sobre a outra, e disse, você americano, eu desafio a me dizer em que nome você fez isto e que denominação de igreja você pertence. Estão vendo? É exatamente a mesma coisa. Não entendem, não estão esperando por essas coisas. As igrejas não estão esperando pela vinda do Senhor. E o Espírito Santo está aqui para confirmar a sua vinda, para fazê-lo acontecer. Tanto que cada uma quer trilhar o seu próprio caminho. Assim era lá. Cada grupo tinha a sua própria ideia. Mas essa não é a questão esta noite. Não é disso que eu estou falando. Mas a pergunta que lhe estou fazendo é, o que vocês acham ser isto? Isto interessa a vocês?
Quem é este que está percorrendo as nações? Não homens. Homem não pode fazer estas coisas. Quem é esse que está falando e dizendo para as pessoas na audiência, como sentado bem aqui, por aqui, e diferentes lugares na reunião, quando mulheres e homens são trazidos aqui morrendo? Quem é? Agora, aquela jovem mulher que desceu ao batistério esta manhã, que 3 dias ou 3 semanas atrás estava morrendo de carcimônia, câncer, mora bem aqui na rua, a senhora Bright, e perguntei a 3 médicos que estavam com ela, ela não tinha nenhum câncer, nenhuma chance de viver, com 4 ou 5 criancinhas e minha mãe tentando cuidar delas. Mamãe disse: Billy, ela nunca irá voltar para casa. E eu fui até onde ela estava e o Senhor Jesus falou: assim diz o Senhor, se ela for à igreja e prometer ser batizada em nome do Senhor Jesus e servir a Deus, ela irá para casa bem. Amém. E eu lhe perguntei: a senhora fará isto? Ela disse: tudo o que disser eu farei. Amém. Imediatamente as dores cessaram. 3 dias depois ela estava em casa e os médicos não conseguiram encontrar nenhum vestígio daquele câncer. Amém. Aleluia! Amém. Aleluia! Amém. As denominações não conseguem entender, mas um eleito de Deus, um filho de Deus, uma filha de Deus, quando eles veem a mão de Deus, eles não precisam de grandes coisas. É como lemos ontem ali em Veracruz, aqueles que estão ordenados para a vida eterna. Amém. Logo que eles veem o sinal de Deus, eles veem Deus cumprindo a sua palavra, não há nada que o segura. Amém. Quando eu deixei as Assembleias de Deus e vim e fui batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, algum tempo depois um colega da Assembleia de Deus me perguntou, ele era um baiano, e disse assim: Durval, o irmão tinha o Espírito Santo quando estava na Assembleia de Deus? Eu disse: irmão Zuíno, o maior sinal que eu tinha o Espírito Santo é que quando eu vi a mensagem da hora, eu criei nela e fui batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. Ele não fez mais nenhuma pergunta. Mas um eleito de Deus, uma eleita de Deus, eles não precisam muita coisa. Quando eles veem Deus operando, eles sabem: isso está além do homem. Amém. Isto vai além do que o homem pode fazer. Amém. É o mesmo Deus que sabia onde tinha uma jumenta com jumentim. Amém. Ele sabia que aquele jovem tinha saído e tinha discutido com pai e mãe que não quiseram deixar ele ir, mas ele saiu despercebido e foi para ser abençoado. Amém. E receber aquilo que ele tinha ido para receber. Amém. Aleluia. Quem é este que vem em nome do Senhor? Quem é? É o Espírito Santo de Deus. Qual é a sua opinião sobre isso? Qual é a sua opinião conhecendo o seu pastor? E quanto sentado nesses bancos aqui, pessoas de fora da cidade sentados, com epilepsia, sentado. Aqui está sentado um homem em algum lugar, aqui um irmão menonita, aqui mesmo, sofrendo de epilepsia. Nunca conheci, ouvi nada sobre ele. E ele, de repente, cerca de 2 anos atrás, acho, ou algo assim, sim, 2 anos, o Espírito Santo chamou e diz: assim diz o Senhor, ele nunca teve um outro ataque desde então. Quem é? Quem é? Esta mulher estava sentada aqui no último domingo. A última vez que eu estive aqui, tinha vindo de algum lugar de Ilhéus, no dia seguinte, com um grande tumor em seu corpo. E era maligno. E alguns dos melhores da ciência médica em Ilhéus o estavam levando a uma grande clínica para ser operada segunda-feira. E ela forçou passagem para entrar. Nunca vi, nem ouvi falar dela em toda a minha vida. E de repente o Espírito Santo fez sombra sobre ela e disse quem ela era, de onde vinha e que ia ser operada no dia seguinte. Quantos estavam aqui neste dia que viram isso? E a congregação disse: amém. Viram a notícia chegar no dia seguinte. Quando ela foi ao médico, eles o levaram de clínica em clínica e não conseguiram encontrar um vestígio dele. Quem é este?
Oh Deus, tenha misericórdia. Amém. Quem é esse que está fazendo isso? Você poderia se atrever a dizer que foi o seu pastor? Nunca. Você poderia atrever a dizer que homem tivesse algo a ver com isto? Nunca. É o Espírito Santo, Amém. o Espírito que estava em nosso Senhor Amém. Jesus. Amém. E a sua vinda para se unir com a sua igreja está tão perto que está projetando a sua grande luz santa para redimir e trazer ao companheirismo uma igreja do Deus vivo para o arrebatamento. Amém. Que está próximo. Aleluia, aleluia. Ele diz, você atreveria a dizer que foi o homem? Tanto é que William Branham, às vezes, após dizer alguma coisa, quando a visão deixava ele perguntar, irmão Branham, o que foi? Ele disse, eu não sei, porque não foi ele. Aquilo que você diz, você consegue lembrar. Não, eu disse para a irmã fulana assim, 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 mas não era o William Branham, era o Espírito Santo que vinha em cumprimento à palavra de Deus para o nosso dia. Agora o profeta faz a pergunta é, qual é a sua opinião sobre isto? Você acha que isto foi o seu pastor? Você acha que o homem tem alguma coisa a ver com isto? Não. Isto é Jesus Cristo mesmo, ontem, hoje e eternamente. Amém. O Deus que cumpriu a sua palavra no passado, Ele tem cumprido em nossos dias. Por isso, William Branham, ao pregar uma mensagem como essa, perguntando quem é este, é porque via os mesmos sinais que aconteceram quando Jesus esteve aqui. E que Ele disse que aconteceria, estava acontecendo. Amém. E como disse no início, quão agradecidos devemos ser a Deus por sermos parte disso. Esta mensagem está rodando o mundo. Isto vai além do que um homem pode fazer. Um homem com o estudo de William Branham, às vezes pregando uma pequena igreja de irmãos. Eu estou sendo bem claro, porque eu não estou pregando apenas para vocês. Esta mensagem vai rodar o mundo e cair na mão dos eleitos. Está na minha mão, está na sua mão. Porque bondade nossa, graça e misericórdia de Deus. Amém? Que Deus continue nos ajudando. A hora que estamos vivendo é mais tarde. Mombrana conta numa mensagem daquele irmão que foi permitido e assistir uma reunião do cientista. E eles examinaram toda a sua descendência até lá atrás, para permitir ele entrar, e ele teve que jurar que não contaria o que se passou ali. Ele disse, Mombrana, só estou lhe contando o que eles permitiram contar. Ele disse, se o mundo soubesse o que a ciência tem hoje, o que está aí da ciência, os seres humanos estariam em pânico. Mas a noiva não. Amém. A noiva está descansada. Amém. Eu sei em quem eu tenho. Amém. Amém? Curve as suas cabeças. Bondoso Pai Celestial, quão agradecidos estamos pela Tua palavra. Amém. Hebreus 13:8 diz que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Amém. Os mesmos sinais que o Senhor operou no passado, o Senhor operou nesta era, através de um profeta. Meu Deus, como o Senhor entrou em Jerusalém em cumprimento às Escrituras, Pai, montado num jumentinho. E poucos o puderam ver o cumprimento das Escrituras. Senhor, hoje o Senhor está cumprindo Zacarias 14. Naquele dia o Senhor cumpriu Zacarias 9. Hoje o Senhor tem cumprido Zacarias 14. O grande mundo religioso e incrédulo em que nós estamos vivendo estão perguntando o que é isto? O que é isto? Mas há um pequeno povo, há um pequeno grupo ao redor do mundo que tem visto o cumprimento da Tua palavra. E nós te somos agradecidos por sermos parte deste grupo. Pai Celestial, nosso irmão trouxe este óleo até aqui, Senhor, e pediu que orasse sobre eles. Eles querem usar, crendo no Senhor. Nós pedimos que o Senhor abençoe e ajude a fé de quem usar naquilo que eles têm necessidade. Nós entendemos na Tua palavra que Tiago diz para ungir os enfermos com azeite. Os presbíteros ungir, eles serão curados no nome de Jesus. Assim nós pedimos as bênçãos do Senhor. Continue ajudando, Senhor, esta pequena partícula da Tua igreja que se encontra aqui neste local. Teu profeta diz que o Senhor virá
uma meia-noite e arrebatará essa noivinha. O Senhor a tomará e levará. Permita que cada um de nós estejamos azeite em nossas lamparinas para poder subir neste arrebatamento. Se há alguém, Senhor, que ainda não faz parte desta noiva, que ainda não foram batizados ou batizadas no nome do Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo possa tocar, Senhor, em cada coração, para fazer entender o dia e a hora em que estamos vivendo e poder fazer parte desta noiva. Eu oro no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe para você, irmão. Deus continue abençoando cada um. Vamos cantar mais um hino, irmãos, antes de encerrar. Poder de ressurreição. Jesus Cristo ainda hoje é o mesmo, sua cura depende de crer. Ele está com suas mãos estendidas, Ele é Deus de grande poder. No passado curou muita gente, no presente também vai curar. A coluna de fogo está aqui, no momento exato ela vai operar. A coluna de fogo está aqui, no momento exato ela vai operar. Este poder é poder de ressurreição, que faz o mundo falar e o cego enxergar, e com perfeição. Lá perto do tanque de Betesda, um paralítico ali esperava. Quando o anjo a água movia, em sua frente outro mergulhava. Mas quando Cristo ali chegou, do paralítico ele se compadeceu. Jesus disse pra ele andar, e ele andou na frente dos judeus. Jesus disse pra ele andar, e ele andou na frente dos judeus. Este poder é poder de ressurreição, que faz o mundo falar e o cego enxergar, e com perfeição. Jesus passava por Jericó, e um cego se pôs a gritar, porque ele bem sabia que Jesus tem poder para curar. A sua fé era tanta que alguns queriam interromper. Jesus disse: tua fé te salvou, e naquela hora ele passou a ver. Jesus disse: tua fé te salvou, e naquela hora ele passou a ver. Este poder é poder de ressurreição, que faz o mundo falar e o cego enxergar, e com perfeição. Amém.
o mesmo Deus trabalhando aí hoje em nosso meio. Nós não foi apresentado aqui, os irmãos que estão presentes junto. O irmão Lauro, os irmãos daqui já conhecem, a irmã Janete também que está conosco. E o irmão Pereira, que fazia tempo que não nos acompanhava, né? Gosta de se esconder um pouco, mas às vezes conseguimos tirar ele da... O irmão Adonias é lá da região do pastor Dorval, congrega com o pastor Lindomar, que também já esteve aqui pregando para nós aqui. Eu creio que os irmãos dão boas-vindas a todos eles. Né? Também o irmão Caleb, que está ali. Esses aqui já são companheiros dele. Esse companheiro que é falar já estão dentro do carro. E a mãe também que está conosco nesta noite. Eu creio que todos são bem-vindos, né? Amém. E agradecemos também a bondade e a presença do pastor Durval. É só Deus para recompensar ele pelo que ele tem feito, tem nos ajudado. E amanhã temos mais ainda um culto em Mato Leitão, né? Para fechar essa região aqui. Depois ele vai ainda lá para as missões, lá fazer lá ainda, visitar os outros irmãos, companheiros nossos. Né? Dia 25, se der tudo certo, então eu estarei vindo para buscar vocês para o culto de ceia com o pastor José lá em Veracruz. Né? Dia 25, né? Se tiver tudo... Programação é essa, né? Deus que sabe, mas a princípio é essa a nossa programação. Então, você já fica preparado e orando para que dê tudo certo, né? Acho que era esse o recado. Eu vou convidar vocês para se colocar de pé e pedir para o irmão Everaldo fazer uma oração, nos despedindo desta reunião aqui, já orando pelo nosso retorno, que assim como Deus nos trouxe bem, Ele nos leva novamente. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, Sim, Senhor. Somos gratos a Ti, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado, Pai, Obrigado, para ouvir a Tua voz, a Tua palavra, Pai, que o Senhor possa penetrar profundamente em cada alma, em cada coração, Senhor, Sim, meu que Deus. possamos, ó Deus, estarmos mais perto de Ti aqui, Amém. Pai, e Sim. estarmos nessa expectativa, Pai, de encontrarmos o Senhor em breve, ó Pai. Amém. Pai, ajuda os necessitados, Senhor, cura os enfermos, ó Pai, ajuda Amém. cada um, Pai, que Teu está nome. presente aqui, Senhor. Sim, meu Que o Deus. Senhor continue abençoando, Pai, os irmãos que estarão em viagem daqui a pouco, Pai, que estarão indo de regresso ali para Veracruz, ó Pai, que o Senhor ajude, Senhor. Amém. Abençoa o pastor Durval, Pai, que Sim, se fez presente aqui para trazer a palavra, Pai. Que o Senhor abençoe a ele nos seus roteiros, nas suas viagens, onde ele estiver, Pai. Que o Teu Espírito Santo esteja sempre com ele, Pai, e nele, Senhor, para que sempre ele possa, Senhor, trazer a Tua palavra para o Teu povo, Pai. Amém. Ajuda, Senhor, Pai, a cada um dos Teus filhos, Senhor, e abençoa, Senhor, a cada um. E nós Te agradecemos por tudo, Pai, e confiamos todas as coisas em Tuas mãos, todas as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Também esqueci de